Olha, Edu, eu fico pensando aqui, por que que o Guarani não acelerou, né, esse passo, como acelerou agora aí nesse finalzinho, lá no primeiro tempo? Não dá pra gente, sabe, eu não consigo entender, por exemplo, mas as mexidas do Ituano, como disse o CH, eu concordo, jogaram o nível técnico lá para baixo. Mas, cara, o Guarani era tudo aquilo que a gente falava, né? Que tinha que pressionar, que tinha que chegar, que tinha que usar as laterais, que tinha que chegar, tinha mais contundência dos atacantes, né? Precisava disso. E aí o Guarani deixou para fazer isso no final do jogo. Depois estava perdendo 2-0. É isso que eu não consigo entender, né? Isso eu não consigo entender. Mas assim, o resultado é péssimo. O resultado não é ruim, tá? O empate. Deu ali aquela emoção no torcedor, né? A gente percebe nos jogadores o entusiasmo, né? De ter, tava 2-0, conseguiu fazer 2-2, toma o terceiro gol e vai lá e empata o jogo de novo. Claro, numa circunstância de meio de tabela, a gente diria, nossa, o Guarani foi lá e buscou, né? Tava negativa a situação, tal, o Guarani foi lá e buscou o resultado, empatou, né? E dá para dizer que ganhou, achou um ponto. Mas na situação em que está o Guarani, né? Não sai do lugar. Sabe aquele lamaçal quando atola um carro que você fica ali, fica. Não, anda, mas não sai do lugar. É isso que está acontecendo com o Guarani, pô. E está se atolando a cada vez. Sabe por quê? Porque as rodadas vão passando e o Guarani não consegue, por exemplo, uma sequência de vitórias. 2, 3 jogos, 2, 3 vitórias consecutivas, que aí começa a respirar na competição. Não, muito pelo contrário, né? Ele tem um empate, aí você, agora vem uma outra derrota. Aí tem uma derrota fora de casa, jogando até razoavelmente bem. Aí você, perdeu o jogo, mas jogou bem, né? Teve uma boa apresentação, foi prejudicado pela arbitragem. Agora a gente acredita na evolução do time, mas não vimos absolutamente nada. Isso aí foi no peito, na cara e na coragem, esse resultado de hoje. Mas não dá, para o Guarani, nós estamos falando aqui do Guarani Futebol Clube, é muito pouco. É muito pouco. O torcedor tem que ficar chateado mesmo. O torcedor tem que cobrar mesmo. Olha a situação que está o Guarani Futebol Clube. Empatando com um time que tomou, o CH disse, 25 gols na competição, jogando dentro de casa, precisando da vitória, e aí, sabe aquele negócio do suor sangue para empatar? Então é muito complicado, é muito difícil. Não dá nem para ficar aqui analisando, eu não vou ficar falando individualmente, até porque daqui a pouco tem o gabarito aí também, mas, olha, situação do Guarani, e esse negócio de esperar a janela, gente, isso aí, o torcedor bugrino tem que tirar isso da cabeça, hein? Tirem isso da cabeça, porque até a abertura da janela, nós temos pouco menos de um mês. Pouco menos de um mês. 10 de julho, né? Exatamente. Então, Edu, tá muito longe. Tem o que ainda mais 4? 4 rodadas? 4 rodadas, o Guarani tá com 5 pontos. E aí depois, ainda faltam acho que 8, né, pra terminar o turno. Faltam 8 pro primeiro turno, isso. Então são 4 para abrir a janela. Depois tem mais 4 para terminar o turno. E o Guarani tá com 5 pontos hoje. 5. É realmente muito preocupante. E eu acho que o torcedor, ele precisa realmente, claro, a cobrança é absolutamente normal, mas o torcedor, ele precisa de uma resposta. Precisa de uma resposta da diretoria, precisa de uma resposta aí da nova comissão técnica, precisa de uma resposta desses jogadores. E é para ontem, porque a situação do Guarani, na minha opinião, ela piorou diante da partida do Ituano.